Incensuráveis. Bem-vindos ao podcast Incensuráveis. O nome é autoexplicativo. Aqui os membros do painel pensam no que dizem para dizerem o que pensam. São eles Aline Oldebuving, doutorada em História e professora universitária, Pedro Gomes Sanches, gestor de profissão e sociólogo de formação, e José Pedro Mozos, ex-jornalista, foi assessor político nos governos de António Costa e agora é consultor de comunicação. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista aqui na Renascença e sou aquele que semanalmente vai tentar moderar este debate que se quer livre e com uma dose recomendável de picante e alguns choques que sejam pacíficos. Vamos tentar. Bem-vindos a todos, aos três. Obrigado. Olá, bom Obrigado. dia. Em todos os episódios vamos tentar abordar pelo menos um tema nacional e outro além fronteiras. No fim, cada um destes ilustres membros do painel vai atribuir uma moção de censura para quem fica mal na fotografia de cada semana e, claro, uma moção de confiança para quem se destaca durante a semana. Por cá, queria começar com as casas e casinhas, a polémica que atinge o governo e que teima em não passar pelos vistos. Aline, começo por ti. Sim. Luís Montenegro tem o seu primeiro grande problema em mãos, pelo menos politicamente e pessoal, esta empresa Spinum Viva, que pertence à mulher e aos filhos. Olha, mais uma vez bom dia. Sinceramente, eu tenho 3 pontos para falar nesta situação. Primeiro, que isto é um país dos pobrezinhos, porque é um discurso completamente contra qualquer pessoa que seja empreendedora, o que é uma mentalidade de esquerda, né? Fomos habituados, mais de esquerda, é mesmo a mentalidade dos esquerdalhos, não é? Que qualquer pessoa que tenha um investimento ou faça alguma coisa na vida, para além de ser funcionário público ou ter um dinheirinho ao fim do mês, está a roubar ou fazer alguma coisa desse género. Portanto, é o primeiro ponto. Porque, repare, falaram dos 718 mil euros que conseguiu de faturação em 3 anos. Bem, não fazer contas, até eu que sou péssima a fazer contas, dividem isso por 3 anos, dá o quê? 20 mil euros por mês. É extraordinário. Claro que é extraordinário, mas qualquer pessoa que tenha uma imobiliária sabe que basta vender, em média, porque às vezes passam-se meses e não se vende, mas vamos fazer uma média, basta vender 2 apartamentos por mês e conseguem faturar isso quando é a 5%. Não é? Portanto, e eu estive a ver apartamentos em Espinho, um T1, um T2, não tens por menos de 300 mil euros. Portanto, facilmente se consegue chegar a esse valor. Agora, até parece que o homem faz coleção de Porsche. Não era para dizer, não. Parece que há um outro que faz coleção de Porsche, tinha um pai sapateiro e depois arranjou, mas não vejo aqui nenhuma suspeição. Nem conflito de interesses. Não sei, aí é que está. Se calhar transparência convinha, e claro que isto é necessário, mas com conta, peso e medida. O segundo ponto, sinceramente, não houve nenhuma suspeição. Portanto, convinha também mostrarem isso, não é à partida condenar as pessoas. E em terceiro, é a hipocrisia do costume, não é? Porque eu quero lembrar às virgens ofendidas, não vi ninguém falar desta maneira quando se colocou o Manuel Salgado na Câmara Municipal de Lisboa, que era vereador do urbanismo, e houve na Câmara pelo menos 12 momentos em que ele ficou e estava a ser investigado. Penso que ainda alguém falou mais nisso, nem sequer se sabe se continua a ser investigado, se isso ficou fechado, se foi arquivado. Quer dizer, estas coisas ninguém fala. Mas agora, e só para acabar neste ponto, não vamos esquecer que até deputados que estão a tratar da Lei dos Solos, que aliás a Iniciativa Liberal até disse, apesar de não terem nenhum dentro desta comissão, têm na comissão, mas não têm interesses fora, há pelo menos 5 de vários partidos, PAN incluído, Chega incluído, PS e PSD, que estão a lidar com isso e dizem mesmo, a maneira como estão a tratar da Lei dos Solos vai ser contraproducente para fazer qualquer investimento. Passava para o Pedro Gomes Sanches. Concordas com o núcleo duro de Luís Montenegro? Há interesses imobiliários por detrás das notícias que saíram nas últimas semanas e que a RTP está a vingar-se pelo corte da publicidade? Não queria começar por aí, desculpa lá, Tomás, deixa-me só... Porque queria recuperar em forma de concordância e
em forma de discordância, algumas coisas que a Aline acabou de dizer. Primeiro ponto, eu fico estupefacto com o arranque deste debate. Não deste debate no espaço público sobre as imobiliárias e o governo. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade, e muito bem esteve a Ministra da Justiça que os mandou pastar, dizendo que não vendia a sua posição. E matou um bocado o assunto e fez muito bem. Porque não há nenhuma incompatibilidade. É que ainda não consegui perceber qual é que é a incompatibilidade de ter uma imobiliária e decidir sobre a lei dos solos. Porquê? Porque pode fazer um negócio com a venda de um terreno. E quem tem terrenos rústicos? Isso não é mais incompatível do que ter uma imobiliária. E quem tem um notário? E quem tem... Quer dizer, no limite, um governo decide sobre todas as áreas da vida. E este anátema que se lança à cabeça, e nisto eu concordo com a Aline, este anátema que se lança à cabeça sobre vida para lá da política é algo que empobrece a democracia e dificulta a entrada de gente competente para esta área. E este era o primeiro ponto. Derrogar qualquer ideia de que isto tem algum sentido. Dito isto, o caso da Spinum Viva merece uma explicação maior. Eu não olharia para isto com tanta simplicidade, enfim, com todo o respeito, mas com por isso é que isso tem que ser transparente, com que a Aline não é? colocou. A Spinum Viva foi uma empresa criada e que em 3 anos faturou 718 mil euros por prestação a empresas e não por operações de imobiliário. Sim, mas tinha, mas média, podia ter essa... Podia, mas não teve. De facto, esta faturação decorre de prestação a empresas e fatura 718 mil euros, que é uma média de 240 mil euros. Eu dei-me ao trabalho de ir ver os dados do INE. E julgo que tem 4 funcionários. Tem 4. A mulher de Luís Montenegro, que é uma educadora de infância, segundo julgo saber, e os filhos, que são jovens universitários, um finalista, outro acabado de licenciar. Claramente, a prestação de serviços reside na competência do Luís Montenegro. Esta empresa faturou em média 240 mil euros por ano. E eu fui ver os dados do INE. E em 2023 havia 152 mil empresas a prestar serviços a empresas com uma faturação de 32 mil milhões de euros, que dá uma média ano empresa de 210 mil euros. Ou seja, esta empresa recém-formada e escassa de recursos, enfim, para dizer, está a faturar acima da média. Está a faturar acima da média. E isto das duas, uma. Ou o Luís Montenegro tem um toque de Midas e é um gestor talentoso, ou é um broker, um político influente. E não tem mal nenhum. Não há aqui nenhuma desonestidade, não há aqui nenhuma ilegalidade, mas sendo Primeiro-Ministro, há um dever de esclarecimento. Tomás, eu termino só com um ponto que me parece muito importante. O princípio indúbia pro reo, que se aplica na justiça, não se aplica na política. Aquela charla conveniente que o Dr. Costa gostou de lançar, da política, o que é da política, e a justiça, o que é da política, o que é da justiça, não se aplica aqui. Desculpem lá, em política aplica-se o princípio contrário do indúbio pro reo. É o indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida beneficia-se a sociedade. E a sociedade tem muito a ganhar se os políticos que ocupam lugares importantes, aquela coisa de só presto declarações quando quem me questionar for tão transparente como eu, foi lamento, Luís Montenegro, essas outras pessoas não são primeiros-ministros. E, portanto, o primeiro-ministro, para seu bem, para bem do seu governo e para bem do país, tem que prestar declarações e ser mais transparente. E eu queria sublinhar isto, não tenho nenhuma dúvida sobre a honorabilidade do Primeiro-Ministro, não acho nada que haja aqui qualquer espécie de ilegalidade, mas dizer tem de afastar isto... os fantasmas. Tem que afastar os fantasmas é a história da mulher de César, e matar o assunto, coisa que não fez. José Pedro Mozos, as casas e casinhas são a bota que o governo de Luís Montenegro não está a conseguir descalçar?
Acho que sim, aliás, e voltando um bocadinho atrás também para discordar mais do que concordar com os meus caríssimos colegas de painel, vamos lá ver. Para já a empresa não tinha nada a ver com o imobiliário e é importante esclarecer isso. Está bem, mas eu só estava a fazer certo, um exemplo porque estava-se a falar em imobiliário. Tudo bem, mas o exercício que se fez aqui foi muito semelhante àquele que o Luís Montenegro foi fazer ao Parlamento durante o debate da moção de censura, que foi parecer que estava a prestar vários esclarecimentos, como se estivesse quase a fazer um striptease da sua vida profissional e pessoal, só que na verdade ele fez o striptease e não revelou nada, porque o que o Luís Montenegro tinha de ter esclarecido era que clientes é que ele forneceu, para que fins, porque dizer que, por exemplo, qual é o volume de negócios, qual é os rendimentos da família, que ele até distribuiu esse documento pelos deputados. Não é isso que se está a perguntar. E, portanto, ele foi para o Parlamento, prestar uma série de esclarecimentos ao lado daquilo que se procurava saber. O debate correu genericamente bem a Luís Montenegro, é preciso dizer, ele foi eficaz nessa estratégia, mas acabou por não responder àquilo que é mais importante aqui, que é, se a empresa dele nada tem a ver com negócios com o Estado, se ele nunca beneficiou daquilo, se não existe nenhum conflito de interesses face a matérias sobre as quais ele está a decidir agora, então que o diga. Não, mas isso eu estou de acordo contigo. Sim, mas e ao isso mesmo até tempo, eu estou. E ao mesmo tempo, este PSD é o mesmo PSD que, por exemplo, na legislação sobre o lobby, está a exigir, e bem, quer dizer, não interessa aqui agora ver ao detalhe cada uma das legislações que se fazem, mas é o mesmo PSD que na questão do lobby, por exemplo, admite a possibilidade de uma entidade que contrata ou que reúne com uma empresa de lobby poder exigir uma prova contratual da relação dessa empresa com o cliente. Prova contratual é um contrato. É um contrassenso moral. Sim, quer dizer, não tem necessariamente de estar errado e não podemos misturar coisas porque são necessariamente temas diferentes. Mas basta irmos um bocadinho à legislação que o PSD tem neste momento no Parlamento, e lembrei-me da do lobby porque é uma área que diz respeito à minha área de atividade também, em que o critério que se pede para privados, ou seja, privados que contratam com privados têm no limite de mostrar esse contrato para a entidade pública estar segura do que está a fazer. Ora, por maioria de razão, isso devia aplicar-se também a um Primeiro-Ministro. E atenção, eu não estou, e acho que sob o manto da iniciativa e da liberdade de iniciativa privada, muitas vezes se esconde alguma, pode esconder-se alguma pista de... Mas há suspeição há provas ou alguma suspeição? Há suspeição que o assunto é público, ou seja, o que é que está a acontecer agora? O que é que está a acontecer agora? Mas isso no limite, quer dizer, o que é que não há ninguém suspeição pode de nenhum fazer crime, nada... mas é suposto, como o Pedro dizia, aqui concordo com ele, que na política não se usem as mesmas regras que na justiça. Claro. Um crime é um crime, uma contraordenação é uma contraordenação. Como é evidente. Para se estar na vida política não basta cumprir a lei. Tem de ser exemplar em muitos casos. E, portanto, quando existe a suspeita, e a suspeita aqui não é criminal, quando existe a dúvida, se quisermos, para não usar... É mais dúvida do que suspeita, podemos não é? usar essa palavra, mas quando existe a dúvida sobre dúvida. A atividade da empresa e que conflitos de interesse é que pode gerar para o Primeiro-Ministro, e o Pedro também o disse, para bem do próprio Primeiro-Ministro, era bom que o esclarecesse. Sim. Porque este alegado striptease que Luís Montenegro foi fazer à sua vida pessoal, ao Parlamento, foi ao lado, foi oposto. Quer dizer, no debate em si correu bem, porque ele conseguiu neutralizar muitas das críticas, conseguiu devolver críticas à oposição. Sim, e passou bem pelo debate. Oposição... Agora, o debate público vai além do debate que acontece no e Parlamento. Parece que o Partido Socialista vai exigir mais explicações. Sim, portanto, e parece-me que o tema não ficou arrumado de qualquer das formas. Parece-me que é de facto uma bota difícil de descalçar para Montenegro. Tomás, deixa-me só recuperar aqui uma coisa, muito rapidamente, uma coisa que o José Pedro disse que me parece importante a propósito da lei do lobby, mas eu ia mesmo à questão das incompatibilidades dos políticos. Os políticos, quando legisladores optam por uma postura maximalista e depois, quando executores, não poucas vezes optam por posturas minimalistas. De que é que eu estou a falar? 2019, saiu uma lei sobre as incompatibilidades dos políticos que, de resto, esteve no vórtice de um turbilhão que envolveu o governo do António Costa, onde... No final do primeiro governo, onde se dizia que políticos, cônjuges, pais, filhos, irmãos, não podiam deter 10% ou
Ou participação de 50 mil euros mínimo em empresas com contratos com o Estado. Nada disto se verifica no caso que estamos a discutir. Sim, não estamos a falar de relação com o Estado. Em contrapartida, tivemos casos bastante flagrantes do Pedro Nuno Santos, com a empresa da família dele, e da Ana Abrunhosa, a Ministra da Coesão Territorial, num caso até, de resto, bastante estranho, bastante mais preocupante, bastante mais conflituoso. E com suspeição, não é? Sim. Não, a suspeição era a mesma, quer dizer, que era não é mesmo. uma empresa que ganhou empresa, fundos comunitários, que é uma coisa que não é decidida pelo Ministério da Coesão Territorial. Uma empresa... Mas é tutelada, em parte. Que é tutelada pelo Ministério da Coesão Territorial e que é criada 15 dias antes de receber os fundos. Exatamente. Ou seja, mas a suspeita é a mesma, ou a dúvida, se quisermos. Não. É muito semelhante àquilo que... Lamento, porque aquilo que se está a discutir hoje relativamente às imobiliárias é o eventual benefício futuro de negócios futuros que possam acontecer. Exatamente. E neste caso estamos a falar em concreto de negócios com o Estado. Fundos públicos. Portanto, são casos completamente distintos. E o meu ponto não era tanto voltar a espetar a faca e a rodar o cabo no que diz respeito aos governos do Partido Socialista, mas era sinalizar este gap entre o político legislador e o político escrutinado. E o político legislador tem aqui, assim, uma atitude maximalista e depois, quando está sob escrutínio, gosta de ter uma postura minimalista. E, enfim, isto não ajuda à salubridade dos debates democráticos. E isso também existe quando se está na oposição e quando não se está, porque os argumentos que o PSD usava na altura, hoje em dia, podiam quase ser reciclados mas para... e o PS, caso é principalmente. Sim, nesse ponto é diferente, eu dizia a nível da suspeição, ou seja, na suspeição criminal. Como é que se conclui os capítulos, porque de certeza que não vai ficar encerrado já esta semana. Saltamos para o tema internacional. A Ucrânia é inevitável. Podemos estar a ver uma luz ao fundo do túnel para a paz no acordo com os Estados Unidos, que é tudo menos consensual. Washington prepara-se para explorar minerais raros, gás e petróleo na Ucrânia como compensação pelo apoio militar a Kiev. Aline, Donald Trump provou ser um grande negociador ou cheira-te a salteador? Acho que o salteador... Não. O Trump, obviamente, que está a lidar com isto tudo do ponto de vista económico. Ele está a ler as vantagens que a Ucrânia lhe oferece economicamente. Ponto. Mais nada. Ele não quer saber de justiça, não quer saber de questões internacionais, de política internacional ou de direito internacional, de respeito, de questões humanistas ou humanitárias, como queiras colocar. Ele só está a ver cifrões. E claro que a Ucrânia, com todas as riquezas, e por isso é que o Putin invadiu, não me venham com a treta da NATO, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a riqueza, as várias riquezas que a Ucrânia possui, está, no fundo, a tentar dividir a Ucrânia entre ele e a Rússia. Pura e simplesmente. Aliás, não há nenhum momento... Pelo contrário, ele até diz que não há invasor nem invadido. Quando vimos... Não, ele até diz que foi Zelensky que começou. Já adotou os termos de Vladimir Putin. Ele já começou com os argumentos do ditador Vladimir Putin. Quer dizer, e o que é que o coitado do Zelensky vai fazer nisto? Vai tentar salvar o máximo que pode o seu próprio país. Estava de mãos e pés atados. Claro, não podemos esquecer que estão a avaliar a reconstrução da Ucrânia, a reconstrução de partes da Ucrânia, em 524 mil milhões de dólares. Onde é que eles vão tirar esse dinheiro? Quem é que vai pagar isto? Quem devia pagar era a Rússia, como é evidente. Ninguém está a falar no que é que a Rússia tem que fazer. Quando muito, está bem, tiram ali as tropas. Não pode ser assim. Isto não pode ser visto desta forma. É uma paz podre que se pode estar a desenhar. Nem é paz, é um intervalo na guerra. Isto não vai ser paz. Podem acreditar, não vai ser paz. Isto é apenas um intervalo para os russos se rearmarem e arranjarem outra desculpa para atacar. Principalmente porque a Europa está-se a sentir isolada. Porque o antigo aliado... E vamos ver, repara, de certa forma, se olharmos para o século XX, nós percebemos que tudo aquilo que a Europa, os Estados Unidos e em grande medida o Canadá, portanto vamos falar assim no grosso modo o Ocidente, trabalhou
está a ir pura e simplesmente, está a ser deitado para fora. É como se nada tivesse acontecido e os valores se invertessem, porque no fundo Putin, ao invadir a Ucrânia, já tinha feito em 2014 e ninguém fez absolutamente nada. Toda a gente fechou os olhos. Porquê? Por uma questão económica. E aí a Europa também tem culpa. Não, pronto, aquilo está-se a passar lá naquela zona. Aquilo nem se sabe muito bem o que é, eles que são brancos, eles que se entendam. Vamos aqui tentar, se tivessem tomado uma atitude em 2014, 2022 não teria acontecido. E claro, é como as crianças, vão tentando, até que conseguem tudo o que querem, e que é exatamente o que vai acontecer com Putin se não o pararem. Aproveita, deixa para perguntar ao Pedro se este acordo é a tal porta para a salvação ou se é uma boa forma da Rússia se preparar e voltar a invadir a Ucrânia daqui a uns anos. Eu queria fazer uma nota prévia, e eu respondo a isso. Eu queria fazer uma nota prévia declarando o meu apoio indiscutível à causa ucraniana. A Ucrânia foi invadida e a responsabilidade não é de quem é invadido, é de quem invade. E não ter isto claro é não ter nada claro. E este era o meu ponto prévio. Dito isto, eu não sei até onde é que a guerra pode durar e designadamente à custa de quantas mais vidas e com que mais recursos. Nós corremos o risco e, portanto, dizer que anunciar uma intenção de pôr fim à guerra parece uma coisa positiva. Depois os termos, enfim, eu acho que merecem uma discussão, mas nós ainda não sabemos os termos. Podemos especular sobre os termos. Sexta-feira vai ser assinado o acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Supostamente na Trump Tower, não é? Ainda não sei exatamente. Nós não sabemos, não podemos dizer. Sim, mas ouvi dizer que... Eu gostava, enfim, de me deslocar aqui um bocadinho destas questões mais reais para enfim, uma abordagem sem vos maçar muito mais teórica. As relações internacionais tiveram sempre aqui um debate entre duas escolas, enfim, com variantes, mas simplificando muito entre duas escolas, os realistas e os idealistas. E a Europa, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, enfim, na Guerra Fria, mas sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, embarcou nesta ilusão de fim de história. Esta ideia de que, enfim, depois de nós só o céu. E esta ideia moral de que do lado das democracias liberais estão bem e depois do outro lado está tudo mal. Eu não tenho nenhuma oposição relativamente a isto. Tenho uma grande reserva disto enquanto motor da relação entre os Estados. Não havendo uma ordem internacional, isso parece-me absolutamente inequívoco, não é? Não há nenhuma autoridade sobre os Estados. E há cada vez menos. Impera desde sempre o realismo e os interesses. E o realismo e os interesses são aqueles que se estão a disputar hoje. É claro que Trump vem baralhar completamente a discussão nos termos em que estávamos a ter até Trump. Mas o realismo, que é amoral, ou seja, entra em ruptura com esta ideia dos valores que o idealismo gosta de fazer vincar, que é amoral, é diferente desta imoralidade que Trump exibiu a semana passada, quando acusou Zelensky de ser um ditador, enquanto exibe despoderadas filias com Vladimir Putin, e quando lança sobre a Ucrânia a responsabilidade de início de guerra, com aquela conversa de que está a violar o espaço vital da Rússia, que é qualquer coisa que nos lembra o que o Terceiro Reich disse a quando dos Sudetas, não é? É a história do espaço vital. A NATO não é uma organização ofensiva, é uma organização defensiva. Exatamente. E, portanto, isso é alinhar nesta narrativa da Rússia, e os Estados Unidos estão nesse direito, mas é
preciso mudança ter noção de paradigma. que é um prego no caixão da Aliança Atlântica. E teremos muitas oportunidades para falar disso certamente nas nossas próximas semanas. Zé Pedro, os Estados Unidos, como ouvíamos também o Pedro a vincar, mudaram claramente a estratégia. Este acordo de sexta-feira é uma vitória para Donald Trump? Se-lo-á da perspectiva dele, e a questão é permanentemente esta, é que Donald Trump já nos tinha habituado a reescrever a história, não é? Ou seja, olhamos para a invasão no Capitólio, ele de facto tem problemas com invasões, porque olhamos para a invasão do Capitólio e ele conseguiu convencer milhões de pessoas de que aquilo foi um protesto livre. Olhamos para as eleições de 2020 e ele conseguiu convencer que milhões de pessoas de que aquela eleição foi roubada. E, portanto, ele está constantemente a reescrever a história porque é dessa reescrita que parte muita da sua atuação. Neste segundo mandato, com a agravante de ele ter o Congresso, o Senado, estar a acabar com uma série de entidades públicas, chefias intermédias da administração pública americana, algumas das quais tinham investigações diretas sobre Donald Trump, e, portanto, ele tem de mudar os pressupostos para que aquilo que ele quer fazer se torne razoável. E não é meramente económico, cheira-me. Mas estaremos cá para analisar. E o esforço que o Pedro fez para tentar passar da realidade para a teoria, enfim, é interessante, mas é o esforço que muitos democratas de direita tentaram fazer para tentar enquadrar Donald Trump nas suas análises, porque aquilo que Donald Trump está a fazer é absolutamente game changer para a ordem mundial que temos hoje. É game changer para aquilo que vai acontecer com a Ucrânia. E é importante que olhemos para estes 3 anos e não nos esqueçamos de alguns números. E por isso é que eu digo, Pedro, é importante voltarmos à realidade. Foram 13 mil civis ucranianos mortos em 3 anos, dos quais 670 são crianças. 80 mil soldados ucranianos. Foram cerca de 7 milhões, um bocadinho menos, de refugiados. A Rússia controla quase 20% do território ucraniano. Exatamente. Isto tudo em 3 anos. Isto é a realidade. E o que Trump veio fazer ao chamar ditador a Zelensky, a dizer que podia ter travado a guerra quando a guerra começou, ou aliás insinuando que ele é que a provocou, quando isto foi uma invasão absolutamente não provocada, é verdadeiramente assustador. Porque Putin, eu acho que vai comer Trump ao pequeno almoço. Não tenho muitas dúvidas sobre isto. Aliás, Alina, acho que foste tu que escreveste sobre o Chamberlain e as semelhanças que pode haver. Sim. Quer dizer, o que Putin deve estar a festejar imenso. Putin é o novo Hitler. Deve festejar imenso esta nova postura de Trump, que comprou a narrativa de Putin. Sim. Ao mesmo tempo, vemos sinais preocupantes sobre a visão dos Estados Unidos para a Europa. J.D. Vance foi a Munique ter um discurso do qual podemos falar noutros debates, e sei que o Pedro tem aqui uma simpatia especial pelo vice-presidente. Não é especial, mas deve não tenho nenhuma. E certamente dará para eles andarão a trazer assuntos de todas as esferas, portanto teremos várias oportunidades para discutir isso. Mas o papel da Europa será fundamental. A Europa é o maior aliado da Ucrânia. No seu conjunto, o maior aliado bilateral é de longe os Estados Unidos, mas no seu conjunto a União Europeia é o maior aliado a nível de apoio financeiro, militar e humanitário para a Ucrânia. E, portanto, é um desafio muito grande que a Europa tem em mãos, e Trump veio baralhar as regras do jogo, veio baralhar os pressupostos, e é importante que nós não nos esqueçamos que isto sempre foi o que Trump fez. Sim. Minar os pressupostos para poder atuar de forma disruptiva, agora de forma e nós não mais... podemos ceder, e aí os valores são mesmo muito importantes. Agora de forma mais ostensiva, vamos avançar para a Alemanha. Dar aqui uma última Seremos réplica. incumpridores do nosso tempo. Logo no primeiro episódio. Acho que faríamos má figura. Sim. Mas só eu muito bem. Eu sou muito crítico. Essa coisa dos valores, eu acho isso absolutamente extraordinário. Mas eu sou muito crítico do comportamento que a Europa tem tido nos últimos anos, em prejuízo dos seus valores. Sim. Quando Putin invadiu a Ossétia e os Estados Unidos deram um passo atrás no escudo antimíssil na Europa Oriental, a Europa deixou-se estar. Quando Putin invadiu a Crimeia e os Estados Unidos disseram que a Rússia exerceria sempre o seu domínio sobre a Ucrânia, a Europa deixou-se ficar.
E o que é que estava nos Estados Unidos nessa altura e o que é que estava na Europa nessa altura? Nos Estados Unidos estava um senhor chamado Barack Obama, insensado, não era Trump, e na Europa estava um apaziguamento russófono que ganhava muito dinheiro com isso, Exatamente. tendo tornado a Rússia o seu principal fornecedor energético e tendo permitido que a China substituísse os Estados Unidos como seu primeiro parceiro comercial. Vamos E, portanto, avançar enfim, para a Alemanha. Eu acho que Sim, é Vamos verdade. avançar para a Nós Alemanha, teremos a porque também é oportunidade muito... para falar sobre tudo isso, principalmente porque a Europa andou a dormir, desculpem a expressão, dormir nas palhinhas desde o final da Segunda Guerra Mundial, a pensar que nunca mais precisava, e havemos de falar sobre isso, sobre a questão da defesa, não precisava de se preocupar com a defesa porque os Estados Unidos a iriam a garantir, e agora acordaram para a realidade. E teremos muito tempo para falar sobre NATO e defesa. Vamos para o último tema do nosso primeiro episódio. Falamos das eleições na Alemanha. Num resumo de bolso, a CDU de centro-direita vence as eleições e volta a primeira força política, algo que não acontecia desde 2021, depois da saída de Angela Merkel. O SPD de centro-esquerda, de Olaf Scholz, perde o poder e cai para o terceiro lugar. E a AfD, partido de extrema-direita alemã, passa para a segunda força política. Aline, qual é a interpretação que fazes destes resultados nesta que é a maior economia da Europa? Olha, o que eu tenho a dizer, muito rapidamente, é que ditaram estas eleições a economia e a migração, como talvez em mais nenhuma outra. Talvez isto seja uma demonstração do futuro. Por aí vêm nas novas tendências. E por falar em novas tendências, muito interessante o estudo que fizeram da votação dos jovens. Nas últimas eleições, os jovens votaram maioritariamente nos verdes e nos liberais. Desta vez, foi exatamente nos extremos, na AfD e no partido de extrema-esquerda. E porquê? Porque estes dois partidos mais extremistas são fenómenos no TikTok. E é incrível como é que os jovens, na sua maioria, são tão voláteis no seu voto, talvez porque isto seja uma demonstração de uma falta de educação política e que seja um pouco o espelho do que nós vemos em algumas gerações mais novas, que vão um bocadinho na onda, é aquilo que está na berra e então, portanto, não estou a dizer todos, obviamente, estou a falar numa onda, porque realmente não faz sentido que em tão pouco tempo tenham virado totalmente. Por exemplo, no caso de Münster... No caso da AfD já vem já vem de trás, mas pré-TikTok, mas teve aqui uma supervalorização por causa disto. Aliás, não quero fazer comparações com o Chega, mas podia fazer. Mas podíamos fazer, porque é o partido mais popular no TikTok, por exemplo. Podíamos fazer, mas eu não vou por aí, porque não está a apetecer falar sobre o Chega hoje. Haverá outras oportunidades. Haverá outras oportunidades. Sim, mas isto é uma onda que está a acontecer na Europa e nós temos que perceber isso e ver a questão no conjunto. Por exemplo, em Münster, os jovens maioritariamente votaram nos verdes. Porquê? Porque é uma cidade com algum dinheiro, os pais são naturalmente aqueles que votam em CDU e, portanto, é uma onda e também é um pouco por aí. Outra coisa curiosa é que os grandes resultados da AfD é na Alemanha de Leste. Tem sido sempre o grande bastião da AfD. Será que é por uma memória relativamente à antiga RDA? Não é? Menos em Berlim. Sim, Berlim é uma exceção. Berlim é uma exceção. Muitos destes votam na AfD exatamente por uma questão de protesto. Aliás, é muito o que eles dizem. Votam por protesto por uma questão dos problemas de migração que têm. Agora, sabemos que a CDU precisa de 316 lugares, portanto, é possível que façam a antiga grande coligação entre a CDU e a SPD. Que assim tem a maioria, porque mesmo que a esquerda se junte toda, não vai conseguir maioria. Portanto, provavelmente é o que um bloco Merz central vai fazer, é exatamente um bloco central. Vamos ver. Frederico Merz, o futuro chanceler, Pedro, pode voltar a ser o grande líder europeu e suplantar Emmanuel Macron, algo que Olaf Scholz não tem conseguido como o grande pivô da diplomacia europeia? Bem, pode sempre, não é? A Alemanha é a Alemanha.
A Alemanha tem grandes desafios pela frente, tem uma indústria, enfim, em desmantelamento, de alguma maneira, em grande crise, tem uma série de desafios pela frente. O desafio energético. Um desafio energético, o industrial, que sim, pode, enfim, eu não conheço Merz, nós sabemos o que sabemos de Merz, mas, enfim, com as mãos no comando é que teremos a oportunidade de fazer a avaliação, designadamente perceber que opções é que toma. Macron está muito agitado para ser o líder da União Europeia, aliás, com um episódio bastante bizarro, aqui há 2 semanas, 1 ou 2 semanas, aquela reunião que ninguém percebeu muito bem a que propósito. Enfim, desse ponto de vista, acho engraçado que tenhas colocado as coisas nesses termos. Pode haver aqui assim uma disputa pela liderança da União Europeia. Mas eu, sobre as eleições da Alemanha, queria dar aqui um bocadinho no corno da aspiração do que a Aline acabou de dizer. Há uma reconfiguração político-partidária na Alemanha e em todo o lado. Os partidos tradicionais de centro-direita e de centro-esquerda, que já representaram 80% dos votos na Alemanha, com o SPD, a CDU e o SPD, em Espanha, o Partido Popular e o PSOE, em Portugal, o PPD e o PS, que já representaram 80% dos votos, hoje andam nestes países na casa dos 50% e qualquer coisa por cento. E não parece haver sinais de que isto possa mudar. Portanto, esta fragmentação vai necessariamente conduzir a uma ingovernabilidade, até porque os acordos de governo tornam-se mais difíceis, e isto pode levar a uma polarização maior. Podemos estar a ver os últimos tempos daquilo que conhecemos de arranjo tradicional da política partidária na Europa, e é um erro não prestar muita atenção a isso, às forças que levam a que os eleitores votam como votam, e seria dramático, e isto é que eu acho que nós vamos repetir noutros episódios, porque é um tema que não vai sair de cima da mesa, a forma como os partidos de centro-esquerda e de centro-direita endereçam respostas a essas pulsões do eleitorado. Respostas democráticas, respostas liberais. Ao encontro dos eleitores. Zé Pedro, o que é que faltou a Olaf Scholz e ao centro-esquerda na Alemanha? Certamente mobilização, mas como o Pedro dizia, a Alemanha nos últimos anos passou por algumas crises e é normal que essas crises penalizem quem está no poder, e Scholz não era propriamente um líder super inspirador e mobilizador, e portanto acho que podemos reconhecer que há uma parte de culpa própria, há outras que são as circunstâncias, mas eu queria tocar muito naquilo que o Pedro estava a comentar, e dar o passo seguinte, que é verdade que estas forças de extrema-direita, enfim, são tendencialmente de extrema-direita, o crescimento do populismo na Europa tem vindo muito por aí. Não é exclusivo da extrema-direita, mas tem sido assim, e há aqui um risco grande para o sistema partidário dos vários Estados-membros, que é o de, daqui a 4 anos, por exemplo, um cidadão, um eleitor alemão, ver-se confrontado, em vez de poder escolher entre um partido de centro-direita ou de centro-esquerda para liderar um governo, escolher entre um partido democrata e um partido extremista, que é aliás o que já está a acontecer em França. Macron tem resistido a Le Pen, mas vamos ver por quanto tempo. Vamos ver se isto não foi, lá está, o último suspiro de uma luta entre grandes forças democráticas na Alemanha. E se a partir daqui não assistiremos a uma macronização, entre aspas, do sistema partidário alemão. Até porque a AfD fica sozinha, não fica sozinha, mas fica com o monopólio da oposição. O problema do Bloco Central, que aliás é a única solução possível, sim, quer dizer, minimamente, sim, e minimamente estável e democrática. Sim. Apesar do Scholz ser um incompetente. Sim, mas nem se sabe se ele vai continuar ou não, será o Ministro da Defesa, o Pistorius, enfim. Eu acho isso um perigo. Essa coisa do Bloco Central é um perigo. É um perigo. É um perigo. Mas agora agrava-se. Não vos segundo nada nessa ideia de que o Bloco Central seja a solução. Não. Não vamos ter eu não estou a dizer que é a solução. Estou a dizer que matematicamente
é quase a única que dá garantias de maioria. E a Alemanha não tem a tradição, como noutros países, de ter governos minoritários. E é nesse sentido que eu estou a dizer, não tinha problemas nenhums, mas eu também não voto lá, em que eles tivessem o governo só da CDU. Mas não é essa a tradição, não é para aí que se encaminham as coisas. E, portanto, partindo desse pressuposto é que dizemos que é a única solução, não que era a solução desejável. Que isso é diferente. E toca precisamente no ponto, e termino, Tomás, que é a AfD e todos os partidos populistas, além de serem um risco evidente para a democracia, com esta necessidade que criam nos partidos tradicionais de atrair os eleitores que estes partidos populistas atraem, já estão a contaminar o próprio discurso dos partidos tradicionais. E esse é o risco mais intangível, se quisermos, mas que pode minar também a democracia por dentro, que é não só temos partidos que abertamente dizem que querem outro regime, que querem acabar com uma série de direitos, liberdades e garantias de certas comunidades, de minorias, são xenófobos, são machistas, são homofóbicos, enfim, um conjunto de pressupostos que põem em causa a estabilidade e os princípios democráticos que conhecemos, mas criam a necessidade também de os partidos tradicionais, como dizia o Pedro, olharem para este fenómeno e tentarem responder às pulsões desses eleitores. O problema é que aquilo que temos visto é uma tendência desses partidos tradicionais para adotarem o mesmo discurso e não para oferecerem soluções diferentes. E eu acho que esse é o verdadeiro risco para as democracias, com o crescimento dos populismos, não é o combate direto a esses partidos, é a contaminação que o discurso desses partidos tem no seio dos partidos tradicionais. Não temos tempo para mais temas, mas a sobremesa é da distribuição de moções de censura e de confiança, e para isso teremos sempre tempo. Incensuráveis. Aline, quem é a tua moção de censura desta semana? A populista Mariana Mortágua, evidentemente. Porquê? Porquê? Então, para já ela é a pior líder de um partido nos últimos anos, não é? Não foi capaz ainda não tem sido capaz de colocar ordem na casa e foi atacar uma quantidade de pessoas no governo dizendo que tinham interesses imobiliários quando não tinham de todo, e já foi desmentida, e portanto, antes de estar a apontar o dedo aos outros, faça o trabalho de casa, ponto 1, e ponto 2, esqueça a manobra de diversão e tenta arrumar a casa. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança, obviamente, vai para o Governo com a esperança de facto, ser transparente e matar este assunto de uma vez e realmente se dedicar a governar e a resolver os problemas que o país tem e que são muitos. Pedro, tua moção de censura desta semana? A minha moção de censura desta semana vai para o buraco negro da política portuguesa, que é um espaço que fica entre o socialismo e a social-democracia, onde o almirante Gouveia e Melo se quis posicionar. É um espaço de que nada escapa, que tudo suga e onde não há luz. Enfim, acho extraordinário como é que toda a gente lá consegue caber. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança é uma moção, desculpa começar já a adulterar isto, é uma moção de esperança e tem a ver com as palavras da Assunção Cristas ontem, no lançamento de uma protocandidatura do Paulo Portas, porque, enfim, seria uma muito boa notícia para todo o espaço político à direita deste buraco negro entre o socialismo e a social-democracia. Zé Pedro, quem é a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, dono do Washington Post, e que ontem anunciou no Twitter e transmitiu também ao jornal que iria cortar a coluna de opinião do Washington Post, a não ser que, aliás, não ia cortar, ia estabelecer 2 pilares que teriam de obedecer todas as opiniões que se publiquem no Washington Post, que são a liberdade dos mercados e as liberdades pessoais, individuais. O risco é grande, aquilo a que assistimos e a velocidade a que assistimos é muito grande. O Washington Post é um jornal muito influente, que se pauta por um confronto de ideias, e agora Jeff Bezos diz, se querem ler outras ideias que não seja sobre o mercado livre e sobre as liberdades individuais, vão às redes sociais ou vão a outros jornais. Além da gravidade de equiparar redes sociais a jornais, sendo dono de um jornal, é muito preocupante estes sinais que temos visto, como vimos também, por exemplo, o gabinete de imprensa da Casa Branca a mudar completamente as regras dos correspondentes. Quem é que dá... Eu queria só dizer que o lema do Washington Post é
Democracy Dies in Darkness, ou seja, a democracia morre na escuridão, e o tema é que Jeff Bezos já esteja a apagar a luz. E para não acabarmos de forma tão escura, quem é a tua moção de confiança? Minha moção de confiança é para Luís Neves, o diretor da Polícia Judiciária, que esteve esta quarta-feira no Parlamento, na Comissão de Assuntos Constitucionais, a falar de segurança, de criminalidade, das famosas percepções e da relação de imigração com criminalidade. Deu uma série de dados que são muito importantes de ter em conta. Vou só dar dois. O número de detidos imigrantes reduziu nos últimos 15 anos, percentualmente. Temos hoje, percentualmente, menos imigrantes detidos do que tínhamos em 2009, e mais de metade, ou cerca de metade deles, são detidos preventivamente, por risco de fuga, que no imigrante é sempre maior. E faz aquilo que muitos políticos não têm a coragem de fazer, que é combater narrativas com factos, com calma, talvez porque não dependa de votos, e isso dá-lhe uma liberdade grande, mas a minha moção de confiança vai para a prestação do diretor da Polícia Judiciária. Estão atribuídas as nossas moções de censura e de confiança. Concluímos assim o nosso primeiro episódio. Se gostaram, sigam-nos nas plataformas de podcast. Podem sempre enviar-nos um e-mail para o e-mail tomaspontechagas@rr.pt e falar connosco. Todas as quintas-feiras, o nosso compromisso é debater sem travões e sem preconceitos. O cuidado técnico do som foi de Rui Glória, no vídeo esteve Ricardo Fortunato, a banda sonora e sonoplastia são do Diogo Casinha, a ilustração do Rodrigo Machado, o nosso painel habitual, Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches, José Pedro Mozos, são os nossos incensuráveis. O meu nome é Tomás Anjinho Chagas. Se tudo correr bem, para a semana cá estaremos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Incensuráveis.